Olá, estamos aqui no canal YouTube do Geração 68, Sempre na Luta. Hoje nós vamos entrevistar a Beate Biriçá. A Bea estava lá na USP na década de 70, mais especificamente em 73, quando da morte do Alexandre Vanucci. Lembrem, esse mês de março faz 50 anos que Alexandre Vanucci foi morto nas dependências do DOI-CODE em São Paulo. Hoje faz 50 anos da missa na Catedral da Sé, ministrada pelo Dom Cardeal Dom Paulo Evaristo Arnes, em homenagem ao Alexandre, aquela que foi considerada a primeira manifestação de massa depois do AI-5, do Ato Institucional número 5, e contra a ditadura militar. Beata estava lá, e ela vai contar para a gente um pouco dessa história. Aqui com a gente também, Rodrigo Tomazini. Olá, Cecília. Olá, o pessoal que está assistindo. Acho que hoje é um dia muito especial para a gente. Eu tive a oportunidade de estar na sexta-feira retrasada na missa na Catedral da Sé, dos 50 anos, que rememorou esse evento histórico e que foi um evento muito importante, né? Um dos pilares da ditadura começaram a ser destruídos aí por conta dessa primeira manifestação, mobilização de massa após o AI-5. Tá? Falar para o pessoal que está aqui, que nós, do Geração 68, todo mês de março aqui, durante esse mês, estamos fazendo esse trabalho de rememorar os 50 anos da morte do Alexandre Vanucci, e no Facebook, no Instagram, no site e no YouTube. Então acompanhe nossas redes sociais e vamos partir para essa conversa que com certeza é muito importante e tem que ficar gravado aqui no nosso canal do YouTube para que a gente lembre e para que nunca mais aconteça. Bea, eu queria te apresentar primeiro, começando pelo final, né? Porque você foi a primeira diretora do DCE Livre, Alexandre Vanucci Leme. O que eu acho que isso é bastante interessante, até pelo fato de você ser uma Isso. mulher. O DCE Livre e a sua primeira diretoria são, inclusive, resultado dessas movimentações que ocorreram quando da morte do Alexandre. Nessa época, eu era quase caloura, né? Tinha acabado de entrar na Ciências Sociais da USP, e era um momento muito estranho, muito fechado, onde, debaixo da ditadura, pouca comunicação havia, e principalmente com a sociedade como um todo, porque imperava a censura. É um momento que os jornais, por exemplo, publicavam receitas no lugar das matérias que haviam sido censuradas, e, de repente, nós, calouros e veteranos da Universidade de São Paulo, tivemos que descobrir uma forma de furar a bolha, como se diz hoje, mas, enfim, de se comunicar com a sociedade como um todo, como um movimento estudantil. Nessa época, por exemplo, existiam os DAs oficiais, que eram os diretórios acadêmicos, que estavam dentro do regramento que a ditadura havia colocado nas universidades. Na Universidade de São Paulo, a gente não se organizava através dos diretórios acadêmicos na maioria das escolas. A gente tinha outras entidades livres que foram criadas pelos estudantes, que iam desde os centros acadêmicos, mantendo a forma anterior de organização, que era centros acadêmicos livres, dirigidos e feitos para os estudantes. Tinham também os cineclubes e algumas atléticas, inclusive associações atléticas, que eram usados de forma a não se curvar diante da proposta de organização vigiada que a ditadura tinha feito nas universidades para o que eles achavam que era o movimento estudantil e para o que eles achavam que era uma forma de controle desse movimento. Eu acho que eu gosto sempre de falar, quando
primeiro a gente acha um espanto, né, que 50 anos depois a gente esteja de novo falando em direitos humanos, anistia, anistia plena, direitos ao trabalho, direito a melhores condições de vida, que foram as lutas que iluminaram esse período do movimento estudantil, que é a geração que a gente chama, né, de geração 77, que foi a geração que entrou depois do vendaval que tinha caído sobre a geração 68. Então, a gente entra numa universidade que tentava se manter como território livre dos estudantes, inclusive a repressão, ela estava sempre presente no nosso cotidiano, mas sempre de maneira disfarçada, né? Ou eram os agentes infiltrados, carros que não eram caracterizados como sendo policiamento ou repressão, que circulavam no meio das nossas atividades para fazer, reportar para a ditadura quem eram e o que faziam, o que comiam e o que faziam dentro da universidade. A universidade, naquela época, tinha uma característica que é muito diferente dos tempos de hoje. A gente vivia na universidade. Então, desde o momento que a gente pisava no primeiro dia de aula, a gente passava praticamente a gente namorava, a gente fazia festa, a gente assistia filme, tinha atividades culturais, criava rádios livres dentro dos barracos das sociais, por exemplo. Todas as atividades aconteciam dentro da universidade. Então, a gente convivia com estudantes cuja vida era praticamente 2/3 da vida de cada um daqueles estudantes era dentro do campus da Universidade de São Paulo. Então, a gente tinha uma forma de contato que hoje em dia a molecada que está na universidade certamente estranharia, que era o boca a boca, o jornalzinho impresso com mimeógrafos a álcool. Quando chegou no mimeógrafo a tinta já era um grande avanço, passados de mão a mão, e com contato direto. E a gente fez, por exemplo, uma exibição, acho que uns 30 anos depois, uma exibição do apito da panela de pressão, na ONG que eu trabalho, e as pessoas que foram assistir eram jovens do ensino médio, e eles não conseguiam entender como é que a gente conseguia criar assembleias que tinham 5, 10 mil pessoas, fazer eleições do DCE que tinham algo em torno de 8 mil a 10 mil votantes, sem ter os instrumentos virtuais das redes sociais, do Orkut. Para eles já era uma coisa antiga. Então, é muito interessante a gente observar, olhando de hoje para trás, tudo que a gente conseguiu construir e de que formas a gente conseguiu furar a bolha e sair para fora da universidade para conversar com os outros movimentos sociais, sem ter os instrumentos que a gente tem hoje. E eu acho que a missa do Alexandre foi o grande início desse elo de contato dos estudantes com o resto da sociedade. E eu acho que isso foi das coisas mais importantes que a gente conseguiu construir em cima da tragédia que foi a morte do Alexandre Vanucchi Leme. Ainda estranhando o ambiente em que a gente estava entrando, a gente conseguiu construir tanto a realização da missa, como tudo que veio depois a culminar em 76, 77, quando a gente, com uma proposta que veio da Petúnia, que era da psicologia, numa assembleia estudantil, quando a gente dá o nome do DCE livre da USP, de Alexandre Vanucchi Leme,
quando a gente consegue construir finalmente um diretório central de estudantes livre das amarras e das regras que a ditadura tentava impor para os estudantes. Beatriz, eu queria que você contasse um pouco para a gente como é que foi entre saber como você soube da morte do Alexandre e até chegar à missa, como é que vocês se organizaram para fazer a missa na Catedral da Sé? Bom, eu vou partir do panorama das ciências sociais, que naquela época funcionava nos barracos. Eu era quase caloura, né? O centro acadêmico das ciências sociais tinha sido... A maior parte da diretoria tinha sido presa, tinham 2 pessoas que ainda permaneciam da diretoria anterior, e a gente montou uma chapa com os calouros, que chamava Proposta CELP 73, cuja pauta principal era, inclusive, a reforma do currículo, mudanças na escola, tentativas de interferir naquilo que nós tínhamos de matérias, de aulas e tal, e com isso a gente retoma, ganha o centro acadêmico e retoma as atividades do centro acadêmico, agora com uma diretoria, na sua grande maioria, de calouros. Funcionava na USP, na mesma época, a gente tinha uma organização que se chamava Conselhos de Centros Acadêmicos, o que ficou famoso na época com o nome de CCA, que era quem articulava as atividades a nível da universidade toda. No centro, a notícia caiu como um grande torpedo, quer dizer, nós tínhamos, a maioria das pessoas, dos calouros, tinham muito pouca informação de que a gente vivia debaixo de uma ditadura, e de que a repressão existia e era pesada. As caloradas tentaram, de uma certa forma, introduzir esse cenário para esses estudantes que estavam chegando na universidade. Eu vinha de Campinas, numa escola progressista, democrática, tinha alguma participação no movimento secundarista, mas eu era uma boa humanista, nessa época. Para vocês terem uma ideia, quer dizer, participar do mural das ciências sociais já era uma grande exposição, era considerada uma grande exposição na época, e eu me lembro até que a minha primeira participação foi com uma crônica que contava a história de um cachorro vira-lata que tentava entender o que era liberdade, para vocês terem uma ideia de o quanto humanista eu vinha do interior, caindo na metrópole e chegando nos barracos das ciências sociais. Tinha até, vamos dizer assim, choque cultural, porque no interior a gente se vestia conforme a moda, então já se usava mini saia, e a gente cai na USP, onde a grande moda era um tênis, né, que na época chamava quichute, preto, que todo mundo usava, camiseta branca e calça jeans, né? Esse era a grande moda na universidade. E como eu vinha dizendo, quer dizer, nessa época, a universidade era o centro das nossas vidas. Acho que 2/3 da vida de cada um daqueles estudantes que estava no campus acontecia dentro do campus da Universidade de São Paulo. Dentro do campus da Universidade de São Paulo. Então, o contato que a gente tinha era pessoa a pessoa, conversando nos centros acadêmicos, nas atividades culturais que a gente promovia, as formas que a gente tinha de contornar a organização oficial que a ditadura impunha eram os cineclubes, algumas atléticas, e os centros acadêmicos
que contrariavam a estrutura oficial, que eram os diretórios acadêmicos legitimados pela ditadura. Então, foi nesse cenário de todo mundo dentro da USP, fazendo suas coisas, estudando, namorando, bebendo no fim da tarde, assistindo filmes dentro da universidade, que cai a notícia como uma bomba dentro da universidade da morte do Alexandre. Aí eu sempre gosto de falar das coisas boas que a gente viveu com essa grande tragédia. De uma hora para outra, a gente teve que nos atentar para esse fato e a começar a pensar, e pensar muito rapidamente, de qual era a forma de reação que seria possível e como que a gente ia conseguir organizar uma reação a esse ato violento da ditadura. E aí eu acho que a gente tinha o meu querido Perseu Abramo, que era editor de educação da Folha de São Paulo, e havia uma repórter também desse setor de educação da Folha de São Paulo, que era Ireide Cardoso, que acompanhava tudo o que acontecia no movimento estudantil. O recurso foi juntar as pessoas que a gente conseguiu juntar no dia que chegou a notícia, dia 17 de março. Nós fomos fazer uma reunião na casa do seu Perseu Abramo. A Laís também era do CEUPS, já estava no centro acadêmico junto comigo, e pessoas de outras escolas, da Geologia, o Rui, o Marcelo da Poli, a Veroca da Psico, juntando as pessoas que eram de outras escolas para tentar fazer, primeiro, um panorama do que podia acontecer diante disso, e qual era a reação possível que a gente teria. É sempre bom ressaltar o papel que o Dom Paulo Evaristo Arnes e toda a estrutura da Cúria estava ali, existia e nos amparava em todos esses momentos. Eu sempre lembro de uma freirinha que atendia a porta quando a gente chegava nas madrugadas com as notícias do que tinha acontecido e de como a gente poderia reagir, e com a boa vontade que o Dom Paulo tinha para ouvir aquela molecada perplexa diante do que estava acontecendo, mas, ao mesmo tempo, ousando pensar em formas de reação. Aí fizemos uma reunião que a gente chamava da garagem do seu Perseu e da dona Zilá, e começamos a estruturar como seria uma possível reação à morte do Alexandre. E eu acho que a decisão mais acertada que a gente tomou foi que a gente ia conversar com cada estudante dentro da Universidade de São Paulo. Então, debaixo da repressão, com a ditadura imperando, a gente se organizou e em cada escola do campus da universidade, a gente entrou classe por classe, parando as aulas, para informar o que tinha acontecido, quem era o Alexandre, o que o Alexandre fazia, a arbitrariedade da prisão e a violência da morte do Alexandre, e nessas entradas em classe de aula, que a gente parava a aula que estava sendo dada, pedia a anuência do professor para conversar com a escola toda, e a gente conseguiu contar o outro lado da história, porque já naquela época a gente tinha as fake news que eram fabricadas pelos órgãos de repressão. Então, sempre tinha uma história que não era verdadeira, não tinha nada de verdade, contando como aconteciam as mortes e as violências que a ditadura perpetrava
no país. Então, nós conseguimos apresentar para cada aluno da nossa escola quem era o Alexandre, como ele vivia, qual era o que ele fazia dentro da GEL, com quem ele se dava dentro da GEL, enfim. A gente tornou visível para cada estudante da Universidade de São Paulo um perfil real do Alexandre Vanucchi Leme. Então, esse foi o primeiro momento de conversa honesta e sincera do que eram as lideranças possíveis, que éramos nós que tínhamos acabado de entrar na universidade e que tínhamos na convivência algumas pessoas que ainda estavam na universidade, que vinham da geração de 68 e que estavam ali compartilhando com a gente desse debate, dessa aflição e das propostas que a gente podia organizar para reagir a mais esse ato da ditadura. Você estava na missa, Beatriz? Estávamos na missa, e foi muito interessante, porque a gente passou praticamente em torno de 15 dias, né, quase 15 dias, fazendo toda a estrutura da organização da missa, que passava por um diálogo com Dom Paulo e com a Cúria e com a Igreja Católica, que tinha se disposto a nos ajudar nessa reação, né? E, ao mesmo tempo, a gente tinha que preparar os estudantes, os que já estavam na universidade, e aquela imensidão de calouros que estava, pela primeira vez, tendo contato com o que era a dura e crua realidade de viver debaixo de uma ditadura militar. Então, era esse contraponto que a gente tinha que fazer a todo tempo, e também mostrar que, apesar de estarmos vivendo debaixo da ditadura, a gente tinha criatividade, a gente tinha as nossas alegrias, a gente tinha a nossa convivência, que eram as nossas formas de resistir a tudo que a ditadura fazia. A universidade começa a fervilhar nessa época, através das atividades culturais que a gente promovia, o circuito universitário de shows, que eram todas promovidas pelo Conselho de Centros Acadêmicos, as sessões de cineclube, que traziam toda a produção cultural de cinema para dentro das universidades. Nas ciências sociais, por exemplo, a gente conseguiu criar, no ano de 73, uma rádio comunitária, chamava Rádio Barraco, que virou um símbolo, porque era uma rádio que funcionava através de radioamadorismo, né? E que, quando teve o golpe do Chile, por exemplo, a gente recebia, nos barracos das ciências sociais, pessoas do Chile que estavam no Brasil e que precisavam de notícias de seus familiares, seus amigos, que estavam no Chile, e que a rádio acabou fazendo esse intercâmbio através de rádio amador, que foi assim, uma atividade que surgiu da ideia das pessoas que circulavam em torno do centro acadêmico e que conseguiram fazer esse feito de montar uma rádio livre dentro dos barracos, que tinha o papel de fazer toda uma programação para os barracos, mas que funcionava também para fazer esse intercâmbio Brasil-Chile, e colocando e diminuindo, minimizando a aflição de famílias chilenas que já estavam aqui no Brasil. Então, é nesse clima que a gente ficou durante 15 dias conversando dentro da universidade. Todos os estudantes recebiam as informações de como a gente devia se organizar para se dirigir até a missa, no dia da missa, né? A repressão, além de circular nas nossas conversas, nas pequenas assembleias, nas formas de organização que a gente tinha dentro do campus, no dia da missa, eles tentaram, de um lado, criar o caos no trânsito, para dizer que a culpa era dos estudantes,
e também para impedir que os estudantes que fossem sair direto do campus para a Praça da Sé não conseguissem chegar na missa. E a gente tinha, cada estudante da USP sabia que não podia se dirigir sozinho para a missa, sabia de que riscos estava correndo, e tinha criado vamos dizer assim, uma empatia com a figura que a gente havia conseguido construir do verdadeiro Alexandre Vanucchi Leme, que fazia com que essas pessoas se sentissem como que fosse uma atividade de vida mesmo. A gente tinha que estar naquela missa. E, para isso, todos eles tinham nas suas cabeças quais eram as formas possíveis de se organizar para correr menos risco. Durante o dia da missa, foram feitas dezenas de prisões, de grupos, inclusive gente que não tinha nada a ver com nada, que foi presa porque achavam que estavam indo para a missa, né? Mas a gente conseguiu colocar dentro da catedral em torno de 4 a 5 mil pessoas. A gente tinha conseguido uma articulação absolutamente acolhedora com o Dom Paulo e toda a cúria para organizar o que seria o ato dentro da Catedral da Sé. Tinha a importância de ser no marco zero da nossa cidade, tinha a importância de ser o ponto aonde a gente poderia iniciar uma convivência com outros movimentos que compareceram para apoiar a missa do Alexandre. E a missa foi assim, quem esteve nunca mais esqueceu realmente o que foi aquela manifestação dentro daquela catedral, com todo aquele silêncio, aquela solenidade com a qual nós vestimos a nossa resistência a esse ato de violência da ditadura. E a partir daí, diga. Não, acho que você ia entrar nisso mesmo. O que eu queria perguntar para você? Então, você colocou muito bem essa questão do antes, né? Como vocês ficaram sabendo da morte, a organização de dizer quem era Alexandre, passando nas salas, dentro de um clima de tensão que eu não consigo nem imaginar, eu tento, mas deve ser elevado à 10ª potência, né? As assembleias estudantis com carros de polícia rondando, infiltrados ali levando informações, né? E pessoas sendo expostas. O momento da missa, eles dificultando o trânsito, né? Para culpar vocês, jogar vocês contra a população, prendendo pessoas. Tem até o Rui de Góes, ele falou de uma metralhadora ali em frente à Praça da Sé, ali na praça mirada para a catedral, né? E também emissora de TV filmando o rosto de vocês lá dentro, ou seja, uma coerção gigantesca num momento tão grave, e mesmo assim foi um sucesso, né? Foi um momento assim extremamente gratificante, onde o próprio Dom Paulo fez um discurso bastante duro, né, que fez a crítica dura à repressão, e que com certeza, após toda essa articulação, conversando com Perseu Abramo, conversando com Dom Paulo, organizando uma missa com 4 mil pessoas, vocês devem ter tido a sensação de que valeu a pena. Como que foi depois disso, a conversa entre vocês, estudantes ali no campus, né, na faculdade, como que sentiram isso daí, né? Isso daí deu, assim, um ânimo para a luta? Ânimo não é a palavra, eu perguntei isso para o Rui de Góes também, né? Mas vocês sentiram que tinha espaço? Como que foi tudo isso daí? Eu acho que a grande palavra é ousadia. O fato da gente ter conseguido realizar a missa debaixo exatamente, o cenário era exatamente esse, eles davam visíveis sinais de que estavam prontos para nos reprimir, ao mesmo tempo em que a gente sentia que eles tinham se fragilizado a partir do momento em que a gente conseguiu contrapor a imagem que eles davam, a história que eles contavam da morte do Alexandre, da prisão do Alexandre, a gente conseguiu contrapor um outro cenário, o cenário dos estudantes que estavam dentro da universidade, da nossa resistência, de que a gente conhecia
o verdadeiro Alexandre, e que a gente tinha compartilhado isso com o campus todo. Então, nas ciências sociais, por exemplo, a maior parte das pessoas que participaram da missa eram calouros, porque as ciências sociais tinha sido devastada pela repressão política que vinha debaixo do AI-5, né? Então, nós tínhamos em torno de 800 estudantes que eram calouros das ciências sociais, né? E as ciências sociais, por si só, já eram uma escola visada, porque eles achavam que era a escola da subversão, né? Era desse jeito que eles pintavam as ciências sociais da USP. Então, a realização da missa, ao mesmo tempo em que a gente estava chocado, cheio de medo e de tensão, a gente tinha uma alegria e uma criatividade que vinha a partir da ousadia que a gente tinha tido de reagir à ditadura. Nós tínhamos conseguido fazer com que os estudantes tivessem uma empatia por um personagem que agora eles conheciam através da nossa descrição de quem era o Alexandre, o que ele fazia e por que a gente tinha que resistir à ditadura militar. As ciências sociais, nessa época, a maioria eram calouros, porque as ciências sociais tinham sido devastadas pela repressão. Então, a maior parte dos que estavam ativos nessa missa eram os calouros que estavam entrando na vida política e no movimento estudantil nesse ano. Então, isso deu uma força muito grande. Além disso, quer dizer, eu acho que o mais importante da missa do Alexandre foi que ele coloca a universidade em contato com outros movimentos sociais, com tudo que a igreja, naquela época, estava se reorganizando para também resistir. Então, é o momento das comunidades eclesiais de base, é o movimento das oposições sindicais que andavam juntas com a resistência que vinha das comunidades eclesiais de base. Então, é o momento em que nós, os estudantes, que estávamos vivendo a nossa vida na aldeia gaulesa, como a gente chamava a USP, porque dentro do campus da universidade, a polícia não entrava caracterizada, a polícia não entrava para bater pau, porque ali dentro a gente ainda mantinha toda uma estrutura cultural e política de resistência, e, sem dúvida, a realização da missa do Alexandre foi um marco nessa trajetória. Então, é a partir daí que os centros acadêmicos, através do Conselho de Centros Acadêmicos, conseguem ousar de novo a pensar na reorganização de todo o movimento estudantil, que passava pela recriação das entidades centrais, como os diretórios centrais de estudantes, e da própria União Nacional dos Estudantes, que estava na clandestinidade, tendo contatos absolutamente pontuais com o que acontecia dentro do campus da universidade. Então, é o momento, vamos dizer assim, de decolagem das novas lideranças do movimento estudantil, carregando dentro de si a história e a convivência com quem vinha da geração 68 e tendo todo um esforço de aprofundamento e de criatividade para pensar o que dali para frente seria possível de construir para resistir e derrubar a ditadura militar. E essa luta, ela está até hoje, né, Beatriz? Olha que vocês conseguiram, avançamos e depois nós retrocedemos e chegamos nos dias de hoje que precisamos novamente e nos deparamos com um governo desse tipo, com um presidente que, quando votou pelo impeachment da Dilma, enquanto deputado ainda, homenageou o brilhante Ustra, ele já deveria ter sido preso ali acabaria a carreira dele, né? Então, acho que é muito importante, nós vamos fazer uma série também sobre justiça de transição no futuro, para que a gente possa realmente entender como é possível isso ter voltado
e como é possível esse discurso ter colado ainda em uma parte da sociedade brasileira, né? Por isso que nós insistimos nessas entrevistas, né? Nós agradecemos muito a você, porque principalmente para essas novas gerações, nós precisamos mostrar que foi verdade, que foram pessoas que estavam lutando por liberdade, que sim, elas foram torturadas, e que muitas desapareceram, ainda são centenas, né? 2 centenas desaparecidos, e que nós precisamos trazer essa memória para que nunca mais isso volte a ocorrer, né? Então, eu acho que naquela época tem muito que a gente se considera uma geração, a geração 77, nós conseguimos a nossa vitória na época, né? A gente chegou até o movimento de anistia, a gente chegou a derrubar a ditadura, vamos dizer assim, a receber os anistiados que estavam chegando do exílio, e isso tem muito a ver com a história de como a gente construiu. A gente tinha essa preocupação, e eu acho que é isso que eu e muita gente daquela época carrega dentro de si, que é a necessidade da vida coletiva, da construção coletiva, da construção compartilhada. A gente tinha também toda uma preocupação com a horizontalidade das direções das nossas entidades, das direções das entidades que estavam sendo recriadas. Então, o DCE livre da USP, Alexandre Vanucchi Leme, quando conseguiu ser recriado, já em 76, 77, que teve o nome, foi dado a partir de uma proposta da Petúnia, da psicologia, numa assembleia estudantil, a primeira diretoria era uma diretoria totalmente colegiada, não existia presidente, secretário, não, eram todos diretores do Diretório Central dos Estudantes da Universidade de São Paulo, Alexandre Vanucchi Leme. E isso fez com que, para a própria recriação do DCE, nós tivemos uma eleição que teve roubo das urnas na primeira votação que a gente fez, nós fizemos uma vigília, conseguimos fazer de novo a votação no campus, com um universo de em torno de 16 mil estudantes que participaram das 2 eleições, as urnas foram roubadas, e aqui deu a vitória a chapa Refazendo, que foi a primeira diretoria do DCE Livre. Então, eram diretores que tinham vindo indicados pelas suas escolas para representar essas escolas na diretoria do DCE Livre. E eu acho que a sensação de vitória que a gente pôde ter é porque todo esse movimento, a partir da missa do Alexandre, foi se construindo de maneira coletiva, foi se construindo, compartilhando com todos os estudantes as decisões, as ações e as propostas que a gente encaminhava. Só para dar por exemplo, uma reunião de tendência estudantil, como era Refazendo, a Liberdade Luta, Caminhando, reunia 200, 300 pessoas em auditórios dentro do campus para decidir quais as propostas que iam ser levadas para as assembleias e para as decisões que iam ser tomadas. Então, o ressurgimento do Diretório Central dos Estudantes, o ressurgimento da própria União Nacional dos Estudantes, tem um pacto de ousadia com a realização da missa do Alexandre Vanucchi Leme, nas condições em que a gente realizou, com a vitória de ter conseguido fazer e com a vitória de ter se mostrado para a sociedade e, a partir dali, poder caminhar junto com os movimentos sociais e populares que estavam se reorganizando também e fazendo a sua resistência. Então, os estudantes começaram a participar com representação do DCE no movimento contra a caristia, que era um movimento popular enorme na época. A gente tinha uma parceria com a Cúria, com as oposições sindicais, enfim, os estudantes não estavam mais sozinhos e vivendo cercados na sua aldeia gaulesa. Nós tínhamos finalmente conquistado o mundo, e é isso que o Alexandre deixou de legado para todo mundo que participou do movimento estudantil a partir de 1973.
Beatriz, eu estou encantada da sua forma de contar essa história absolutamente clara, o que nos coloca na urgência, né, pela luta pela consolidação da nossa democracia tão jovem, né, tão aviltada muitas vezes, e que a importância dos estudantes nessas horas é fundamental, sempre foi, os estudantes sempre, talvez pela essa ousadia que você fala, que é uma ousadia jovem, forte, de luta, né, de entender que o campus da universidade é um lugar de liberdade de educação, de liberdade de expressão, né, de liberdade de seus próprios, de seus direitos como um todo. Então, eu te agradeço muitíssimo, foi muito emocionante te ouvir e a gente espera outras conversas no futuro. Muito obrigada. Obrigado a vocês, foi muito emocionante contar essa história toda 50 anos depois, mas eu acho que foi de lá que surgiram tantas pessoas que estão até hoje podendo contar suas histórias, podendo debater quais são as formas de resistência possível e como que nós vamos reconstruir essa visão de liberdade, coletivo, de compartilhar, de ser horizontais nas decisões, de estar sempre preocupado não só com si próprio, mas com todos os outros que a gente pode incluir e acolher dentro de uma luta por liberdade e por radicalização da democracia. Obrigada. Obrigado vocês, foi um prazer falar com vocês. Muito obrigado. Valeu, um abração, ótimo. Valeu. Até a próxima.